o grito engasgado na garganta. Aquele grito estava engasgado na garganta. Aquele grito de é campeão, aquele grito de aconteceu. Ou seja, aquela expectativa de muito tempo, muitos anos talvez, finalmente foi concretizado. Aquilo que tanto esperávamos aconteceu, deu certo. E olha só, gente, você que tem mais ou menos a minha idade aí. Eu não sei se você olhava para trás e pensava assim, olha, a seleção brasileira ganhou o tricampeonato em 1970. Depois ela teve um jejum de quanto tempo? 24 anos, foi ganhar em 1994. A gente olha para trás e fala assim, ai, quanto tempo a seleção brasileira ficou sem ganhar uma Copa? O grito estava gasgado na garganta. E agora estamos em 2026. Quando ganhamos a última Copa? Perceberam a revelação aí? Ó? Olha só. Estamos na mesma quantidade de tempo, já faz 24 anos que a gente não ganha uma Copa. E você que lembra da Copa de 2002 como se fosse ontem, desculpa, você está ficando velho. Passaram 24 anos já, então esse grito está engasgado na garganta. Então, dentro da expressão futebolística, isso acontece muito. Eu quero que você pense comigo assim, naquele jogo do século, naquela final de campeonato, de Copa do Mundo, aquele esporte que você gosta. E o seu time do coração, ele está perdendo de 3-0, não tem mais jeito. Entra no segundo tempo, no intervalo, todo mundo já quase desistindo. E acontece um gol, acontece outro gol, acontece outro gol, 3-3. 48 minutos do segundo tempo, o atacante do seu time é derrubado dentro da área. Caiu dentro da área, é pênalti. O estádio inteiro se levanta. Aquela virada que parecia impossível, aquele time que sofreu horrores, que estava tomando uma goleada, fica de pé, a expressão dos jogadores muda, e aquele batedor vai em direção à bola com uma responsabilidade gigantesca. Quando ele fizer o gol, se ele fizer, o que vai acontecer? Aquele estádio vai abaixo. O mundo vai tremer, todos os lugares onde estão reunidos para assistir aquele jogo vão vibrar. E aí no final, todo mundo vai dizer, aquele grito estava entalado, engasgado na garganta. Gol! Todo mundo celebra, todo mundo comemora, aquilo que nós tanto esperávamos aconteceu. Um bom filme, uma boa novela. Os vilões vão fazendo coisas terríveis e terríveis e terríveis. E você vai sofrendo junto com o mocinho, com a mocinha. Ai, mundo cruel. E aí começa a reviravolta. Ou se você pegar aqueles filmes de Liam Neeson, de Denzel Washington, começa a vingança. Ele vai atrás. E ele mata um, e ele mata dois. Não estou falando que é certo, tá? Mas você vai comemorando tudo aquilo. Até o momento que ele chega no grande finale, né? Duro de matar. Estou bom de exemplo de anos 90 hoje, né? E aí no finalzinho ele ganha, ele conquista, ufa, deu tudo certo. Aquela expectativa foi cumprida. Eu convido você a ir comigo, lá no livro de Josué capítulo 6, a gente vai usar a versão NAA aqui. Eu possivelmente vou dar alguns pulos para a gente priorizar nosso tempo. Josué capítulo 6, verso 9, uma história bem conhecida. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Então Jericó, segundo os estudiosos modernos, quando você cercava a cidade inteira, essa volta pela cidade inteira dava 600 metros. Então não dá para a gente imaginar as cidades como nós imaginamos hoje. Era muito menor. Então 600 metros era a volta inteira nas muralhas de Jericó. Eles saíam à frente, segundo essa imagem que nós estamos vendo aqui no verso 9, homens armados, todos os homens estavam armados, mas essa ênfase aqui diz respeito a homens muito preparados, possivelmente uma elite do exército israelense, e um adiante dos sacerdotes. Então, elite, sacerdotes, e depois
dos sacerdotes vinha a arca. Esses sacerdotes não eram os sacerdotes ali de ofício, de montar as coisas, de oferecer os sacrifícios. Esses sacerdotes, eles eram sacerdotes músicos. O que eles estavam fazendo? Eles tocavam as trombetas. Então, à frente de todo esse exército, sacerdotes tocando trombeta. Trombeta, aviso na Bíblia. Nós vemos as trombetas lá do Apocalipse. Trombeta significa muito aviso, e trombeta também aqui significa louvor, significa adoração. E logo atrás dos sacerdotes tocando trombeta estava a arca. A arca é a presença de Deus. Nós estamos no ano da presença. Então à frente, aqui, não ia todo o exército, e lá no finalzão de tudo, ficava a arca. A presença de Deus ia junto com os sacerdotes tocando à frente. Ia à frente. Se a presença de Deus não está, eu não estou. Se a presença de Deus não vai, eu não vou. Se a presença de Deus não dirigir, não vale a pena nós estarmos. Qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é dentro, no centro da vontade perfeita de Deus, onde a presença do Senhor se manifesta. Por mais que seja desafiador os lugares para onde Deus nos leva, esse é o melhor lugar. Mas Josué tinha dado ordens ao povo dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz. Não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês gritarão. Uma caminhada de 600 metros, marchando, sem dar uma palavra. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Tem irmãozinho que você está olhando aí, que esse desafio seria a morte para ele. Imagina 600 metros sem dar uma palavra. Gente que não consegue ficar meia hora da pregação sem dar uma palavra. Farpada do pastor. Imagina. Era mais ou menos assim que estava acontecendo. Dá um negócio, não dá? Em mim, que sou falante, me dá uma agonia que vocês não imaginam. Assim Josué fez a arca do Senhor rodear a cidade. Fez a arca do Senhor rodear a cidade. Qual que era o objetivo principal aqui? A presença de Deus, a arca é a presença de Deus. Contornando-a uma vez, depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e voltaram para o arraial, e assim fizeram durante 6 dias. No 7º dia madrugaram ao romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Então, uma vez por dia, no 7º dia, 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: imagina o grito que deve ter acontecido nesse instante. Todo mundo segurando, gritem. Porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. A cidade está condenada, tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta. A todos que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, escudem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. E assim vai, no verso 20 agora. Assim o povo gritou. O grito que estava engasgado na garganta, agora é colocado para fora. Glória a Deus. Enquanto o povo gritava, os sacerdotes tocaram as trombetas. O que é isso, gente? Um culto pentecostal.
É o louvorzão, é o povo gritando, o milagre acontecendo, é bom demais. Não existe como a gente adorar a Deus com toda a intensidade, conhecendo quem Ele é, sem expressarmos com o nosso corpo essa realidade. Não tem como acontecer alguma coisa incrível com você e você não exprimir, não tem como você receber a maior notícia da tua vida e você não gritar, você não chorar. Por isso que nós nos expressamos, não é porque Deus é surdo, não, nós nos expressamos porque o amor de Deus toca o nosso coração e nós sentimos a presença dEle. A única coisa que resta a nós é gritar: Senhor, nós te amamos, glória a Deus, aleluia, que a tua presença tome esse lugar. Glória a Deus, o nosso coração incendeia diante dEle. Oh Jesus, aleluia, glória a Deus. Destruíram totalmente tudo a fio da espada. Raabe é salva lá no 22. Então Josué disse aos homens: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. E agora eu convido você a ir para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, lá no verso 13. E aí a gente guarda esse daí. Eu quero que você imagina o quanto Josué e esse povo estava com aquele grito engasgado na garganta. Gente, o objetivo não é piadinha assim, mas só para a gente entender no nosso contexto, talvez mais masculino. Imagina se o Palmeiras ganha o Mundial. O que os palmeirenses vão fazer? Meu Deus, eles vão ficar insuportáveis, tá? Mas antes disso, gente, eles vão, vai cair tudo. Eles vão gritar, finalmente, né? Viva a Leila Pereira, sei lá, né? Vai ter um movimento doido ali, vão fazer uma estátua do Abel, sei lá, vai acontecer coisas doidas, né? O grito estava engasgado na garganta, sei lá, por 2000 anos, né? Então tudo isso, agora foi piadinha, eu não resisti, né? Então isso vem à tona, o grito estava lá engasgado, todo mundo fazendo essas piadinhas chatas, né? Essas piadinhas inconvenientes, até o pastor. Então é uma expectativa muito grande de que algo aconteça, uma expectativa gigantesca. E é que quando nós olhamos agora para a vida de Josué, quando era garoto, o que ele era? Escravo. Você parou para pensar nisso? Josué era escravo, pai e mãe escravo, sofriam, eram oprimidos, até que Moisés é dirigido por Deus, eles atravessam o mar, a gente conhece a história, ele se torna um general, o soldado mais importante, o fiel escudeiro de Moisés. Ele vence várias batalhas. Lembra da história que Moisés está com as mãos assim, Arão e Hur estão segurando as mãos de Moisés? Moisés estava com as mãos para cima lá, ele ficou famoso, mas quem estava lá na guerra era quem? Josué estava dirigindo tudo. E aí Josué é enviado para a terra prometida, Josué e mais 11. Aí Josué finalmente, passou o tempo de escravidão, passou o tempo de espera, passou essas tantas guerras, passou o deserto, tudo isso, vamos entrar na terra prometida. Ele chega lá, mana, leite e mel, aquela coisa toda que você já conhece. Na hora que ele volta, o que acontece? 10 espias falam: não dá, sem chance, não vamos. Deus fica muito bravo, e eles tomam 40 anos de pênalti. Imagina, ele estava a um passo de entrar, e agora tem que esperar mais 40 anos. Ele era escravo, foi solto, liderou guerras, que agora que ele vai entrar, só ele e Caleb acreditam, os outros 10 não acreditam. Toma um pênalti de 40 anos. Todos os outros morrem diante do juízo de Deus, só sobra ele e Caleb. Passaram-se 40 anos. 40 anos de espera no deserto, escravidão, tudo acontecendo, e agora ele está diante de Jericó. Era uma cidade muito estratégica. Era um lugar ali que a partir de Jericó você entrava nos outros lugares, geograficamente. E aí ele está cercando Jericó. Imagina o coração de Josué como estava na hora que eles gritaram e a muralha caiu. Quanto tempo Josué esperou? Você pode olhar para o Josué que está do seu lado aí? Oh, Jesus. Fala assim para ele: hoje é dia de gritar. Aleluia.
Ah, glória a Deus! Aleluia! 40 anos, 2 anos. Esperei 2, 3 anos para ter uma resposta positiva em relação ao câncer. Meu Deus, não passava esses 3 anos. Esperou um pouquinho para a Sara vir. Gabi chegou lá 10 horas da manhã e ela não vinha. Foi todo mundo passando na frente. Falei, meu Deus, a gente orou. Na hora que a Sara saiu, assim, a gente até chorou de emoção. As coisas a gente espera, quantos anos, quanto tempo você tem esperado, Josué? Quanto tempo nós temos esperado em silêncio, quanto tempo nós temos sofrido. Quantas vezes você achou, igual Josué, que ia acontecer e não aconteceu? Quantas vezes você estava a um passo da terra prometida, assim como Josué estava, e você não conseguiu entrar na terra prometida por N razões e teve que esperar mais tempo? Quantas coisas deram errado para nós, não é verdade? Às vezes nós esperamos. Mas enquanto nós estamos esperando, enquanto nós estamos rodeando, enquanto nós estamos em silêncio, com um grito, engasgado na garganta, a arca de Deus, a presença do Senhor, ela está lá. Deus não nos abandona. O tempo todo Ele está dando a volta com a gente. O tempo todo Ele está nos acompanhando. O tempo todo Ele está à frente. O tempo todo Ele está nos direcionando. E quando chegar a ordem, quando chegar o momento, quando Deus falar, grita, o muro vai cair, o milagre vai acontecer, independentemente daquilo que nós esperamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso, aleluia. Josué, está chegando a hora da gente gritar, está chegando a hora da gente ver as muralhas caírem ao chão, em nome de Jesus, e soltar esse grito engasgado na garganta. Glória a Deus, aleluia, amém, Jesus. Glória a Deus, amém, Senhor. E nós temos algo precioso aqui. Esse muro, ele cai milagrosamente. Sem Deus, Josué não vence. Sem Deus, Michel não vence. Sem Deus, Gumer não vence, Caio não vence, Luiz não vence. Ninguém aqui vence. Sem Deus, não é possível. Isso ficou bem claro. É isso que Deus quis mostrar nessa história. Na hora que eles gritam, Deus age. Só Deus pode derrubar o muro. Só Deus pode fazer um milagre. E aqui, nós percebemos nessa história uma verdade muito, muito poderosa. Nós gostamos de olhar para essa história e pensar, somos Josué. Nós olhamos para essa história e gostamos de pensar, somos o povo de Israel. E realmente, nós temos a esperança de Josué, nós gritaremos, o muro vai cair. Essa história foi escrita para nós. Mas a história mais linda aqui, e que mais se encaixa com a gente, não é a de Josué, tampouco a dos sacerdotes, ou desse povo israelita. Sabe quem nós somos nessa história? Nós somos Raabe. Nós somos Raabe. Pastor, como isso é pesado. Raabe era uma prostituta. O que é uma prostituta? Prostituta é alguém que vende intimidade, alguém que troca amor por dinheiro. Quando nós adoramos outros deuses, quando nós nos dobramos diante de outros deuses, em troca de dinheiro, em troca de algum benefício, nós nos prostituímos espiritualmente. Quando nós confiamos em algo que não é Deus, e adoramos e preenchemos o nosso coração com algo que não é Deus, nós nos tornamos prostitutos, nós nos tornamos impuros, nós nos tornamos reprováveis. Nós somos Raabe. E quando esse muro cai, o que era para acontecer? Era para Raabe morrer. Mas a Raabe recebeu dentro da casa dela um mensageiro. Um dia você recebeu dentro da tua casa, que é o teu coração, um mensageiro, que trazia uma mensagem, que trazia uma boa nova.
E aí você abriu a porta da sua casa para esse mensageiro. Você protegeu esse mensageiro. Você amou essa mensagem. Você começou a viver essa mensagem. E aí aquele mensageiro disse assim para você: olha, e essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem principal não é aquilo que Deus pode fazer para você, os bens, a cura, tudo isso. Isso daí é um bônus. A mensagem principal do Evangelho é como foi para Raabe: ó, vai haver uma destruição, tá? Mas existe uma oportunidade de salvação para você. O muro vai cair. Deus vai vir com toda a sua vingança para esse mundo, para essa humanidade. Mas existe uma esperança para você. E o mensageiro diz assim para ela: pega um pano vermelho e amarra na porta da tua casa. E a nossa esperança é essa. Nós pegamos um pano vermelho e amarramos na nossa casa. Como que esse pano foi tingido? Ele foi tingido pelo sangue de Cristo. Quando nós amarramos esse pano vermelho, recebemos esse mensageiro, somos Raabe. Penduramos na nossa porta. Nós não somos destruídos. Nós somos salvos, nós somos resgatados. Existe um sinal ali. Nós acolhemos a mensagem. E a história de Raabe é tão incrível. Quando ela é resgatada, se você for ver em detalhes, Josué coloca ela para fora do acampamento. Josué estava certo, ele não sabia que tipo de influência Raabe traria. Passa um tempo, ela começa a fazer parte do povo. E aí depois vai ler, lá na frente, que acontece uma coisa muito, muito interessante com Raabe. Raabe tem uma honra absurdamente extraordinária. E agora nós vamos para Efésios capítulo 2, verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes eram Raabe, antes estavam longe, vocês foram aproximados mediante aquele pano que vocês amarraram, tingido de sangue, mediante o sangue de Cristo. Porque Cristo, Ele é a nossa paz. Enquanto todos estavam sendo destruídos pela guerra, Raabe foi restituída a uma nação, foi incluída nessa nação. O qual de ambos, ou seja, aqueles que não eram nação de Deus, e nós estamos falando para não judeus aqui, então nós não éramos nação de Deus, nós não éramos povo de Deus, nós somos gentios, nós somos Raabe, nós nascemos num contexto de outros deuses, de uma adoração absurdamente pagã, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, aí está, destruiu a parede de separação, destruiu a barreira. E aqui no verso 14, na NAA, a gente encontra, destruiu a barreira, o muro de inimizade. Quem que destrói o muro? Aí ele colocou, eu coloquei NAA e ele colocou parede em vez de muro, mas na tradução aqui, nós encontramos um muro. Uma boa tradução aqui é para muro. Quem que destruiu o muro que nos separava do povo de Deus? Quem que destruiu o muro da inimizade? Vamos ver lá, olha só. Ele destruiu o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Quem derrubou o muro que nos separava de Deus foi Jesus Cristo, com um brado na cruz, onde ele disse, com um grito, onde ele disse: Tetelestai, está consumado. Esse muro que nos separava já não separa mais. Hoje nós temos o livre acesso. Glória a Deus, aleluia, Jesus, amém, Senhor. Eu convido você agora, comigo, lá para Isaías 65, a partir do verso 14, é tão lindo isso, é tão incrível, quem dera tivéssemos tempo para explorar todas as verdades aqui, mas nós vamos fazer um recorte. Lá no verso 14, Deus faz uma separação, entre aqueles que são servos e aqueles que não são, aqueles que são salvos e aqueles que não são, e essa separação é importante para nós. Lá no verso 14 diz o seguinte: os meus servos, Deus falando, cantarão por terem o coração alegre. Algumas versões você vai ver exultarão. Eu não peguei aqui o original para não cansar vocês muito, todas as palavrinhas aqui, as definições do dicionário,
Mas quando nós vamos mesmo para o original do que está escrito na Escritura de Deus, na Palavra de Deus, nós vemos aqui uma manifestação exultante, uma manifestação de alegria. E para aquele povo, para aquela cultura, quando você manifesta alegria, você grita e você canta. Exultação para eles é cantar, é gritar, é expressar vocalmente. Então não existe expressão de alegria que não seja vocal, que não seja colocada para fora, que não seja grandemente audível. O grito, assim como o choro, ele é a representação daquilo que é extremo. Quando a tua alma está absurdamente angustiada, ou muitíssimo feliz, você chora, ou você grita, ou você grita de uma dor extrema, ou você grita numa alegria extrema. E aqui há um contraponto entre aqueles que vão gritar, vão cantar, vão exultar por causa de um coração alegre, e aqueles que vão gritar porque estão com o coração triste. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração e uivarão pela angústia de espírito. Olha só. Qual mensagem é essa agora? A mensagem do fim, igreja. O grito com Josué diante das muralhas representa as nossas lutas, as nossas dificuldades. E nós gritamos, os muros caem, nós vivemos os milagres e glória a Deus por isso. O muro, quando nós olhamos para Raabe, para Efésios 2, é o muro que o próprio Cristo derrubou com seu sangue, significa a nossa salvação. Não somos mais prostitutos, não estamos mais vendidos, somos família, somos povo, somos amados, aleluia. E agora no fim, há dois tipos de grito: os uivos e os gritos daqueles que estão angustiados e são condenados, e os gritos daqueles que estão com o coração transbordante. O nome de vocês, no verso 15, será deixado como fórmula de maldição para os meus eleitos, aqueles que não forem salvos, o nome deles vai ser uma fórmula de maldição. O Senhor Deus fará com que eles morram, e aos servos dele chamará por outro nome. Assim, quem quiser ser abençoado na terra, será abençoado pelo Deus da verdade, e quem jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque as angústias passadas serão esquecidas e ficarão escondidas dos meus olhos. E agora olha o verso 17. Em nome de Jesus, essa palavra de condenação não é para nós. Nós aceitamos o Cristo, nós somos Raabe, acolhemos o mensageiro e colocamos aquele paninho cheio de sangue na nossa porta, e gritamos, e derrubamos o muro. Essa é a nossa realidade. E agora chega para nós, olha o que Deus fala: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. O verso 14 começou com a gente gritando de alegria. A gente grita diante do muro. Jesus derruba o muro que nos separava, e agora na eternidade, isso daqui está falando da eternidade. Na eternidade nós gritamos de alegria, aleluia, porque Deus cria novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Aqui não está dizendo que você não vai saber a sua identidade, quem é sua mulher, essas coisas. Você não vai se lembrar mais dos seus pecados, dos seus falhas, dos seus erros, dos seus traumas. Tudo isso vai ser apagado por causa do sangue do Cordeiro. Por isso, essa passagem começa com os servos de Deus gritando de alegria. Olha que alegria poderosa. Olha o verso 18. Verso 18 é para gritar mais. Exultar que é gritar, exultar que é celebrar. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém, e hoje essa Jerusalém somos nós, somos enxertados alegria, e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem de clamor. Falando do milênio, não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias. Não haverá mais velório de crianças, não haverá mais crianças mortas, bebês mortos, bebês que sofrem assassinato, que sofrem tantas coisas terríveis. Não haverá mais. Nem velho que não complete seus dias, porque morrer aos 100 anos morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos.
não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, seus filhos estarão com eles. Olha para os seus filhos aí, ó. Aleluia, seu filho não vai ser gerado para a calamidade, seu filho estará com você nesse lugar especial. A Sara me perguntou esses dias: pai, como que vai ser? Eu falei: filha, você vai ser grandona lá. Que legal, pai. E o vô vai ser velhinho? Eu falei: não, o vô vai ser mais novo, né? Todas as doenças serão extintas, a gente vai viver esse lugar maravilhoso, por isso que a gente grita. Antes mesmo que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E aqui é a parte que a Sarinha mais gosta, que eu falo bastante com ela, verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão colherá palha, aqui faltou no meu, comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A imagem do milênio aqui, para quem era da turma do ITC, olha que coisa incrível, que realidade maravilhosa. E antes de encerrar essa mensagem, tem tanta coisa aqui em Isaías 65, antes de encerrar essa mensagem, né, Caio? Tem um erro nessa pregação aqui, porque eu falei assim, do grito estar engasgado na garganta. E quando que a gente solta o grito engasgado na garganta? Só depois que vence, não é verdade? Você não solta o grito só depois que vence, só depois que é campeão. E aqui tem um erro muito grave, porque Josué manda o povo gritar, e quando ele manda o povo gritar, eles já tinham vencido? Ainda não. Agora a gente vai precisar refazer o sermão inteiro. Vocês têm mais 40 minutos? Desculpa, gente, teve um errinho aqui. E aí? Como que funciona esse grito então? Por que esse grito engasgado na garganta? O que isso significa, igreja? Glória a Deus, amém, o povo de fé. Você lembra de Abraão esperando? Enquanto Abraão esperava, o que Abraão fazia? Dava glória a Deus. Aleluia. Deus chama as coisas que não são como se já... Então o que nós percebemos aqui? O erro foi só uma provocação para a curiosidade de vocês. Não há erro aqui. O que há em Josué? O que há nessas histórias todas? O que há nessa exultação? Nós exultamos, nós comemoramos, nós vibramos, porque nós confiamos na fidelidade de Deus. A gente poderia dizer que Deus está além do tempo, ou a gente poderia ilustrar isso que quando nós vemos Jesus num cavalo branco, sabe o que significava o cavalo branco? Somente depois da vitória ganha, é que o rei montava no cavalo branco. Mas Jesus, ele já chegava com o cavalo branco. O que significa isso? Antes de começar a batalha, ele já ganhou. Eu convido você, essa manhã, a se levantar em nome de Jesus. E nós faremos como Josué fez. Nós somos resgatados como Raabe foi. E nós viveremos esse milênio maravilhoso, como está descrito aqui em Isaías 65. O grito engasgado na garganta, ele vai sair, ele vai ser retirado, toda a dor, ela vai ser extirpada. Oh Jesus, Jesus, como o nosso Cristo é maravilhoso. E Josué grita. Enquanto ele grita a sua vitória, a vitória acontece. Enquanto você celebra a tua vitória acontece. Enquanto você dá glória a Deus, igual Abraão fazia, o teu milagre é gerado em nome de Jesus. Convido você a erguer as suas mãos, Senhor, em nome de Jesus, nos leva a esse lugar de fé, Pai. Nós vamos soltar esse grito engasgado na nossa garganta. Oh Senhor, pela fé, Pai. É essa fé, igreja, que vai liberar a ação do Deus Todo-Poderoso. Essa fé que Ele plantou no nosso coração, é esse passo de coragem que fará com que cada um de nós experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você está esperando, como Josué, por anos e anos e anos e anos e anos, e o grito está engasgado na sua garganta, em nome de Jesus, pela fé nós vamos liberar esse
brado, pela fé nós vamos liberar esse grito, pela fé nós vamos liberar essa confiança. Enquanto nós celebramos aquilo que ainda nem aconteceu, no mundo espiritual, tudo aquilo que Deus declarou vai ser liberado, a vitória vai ser conquistada, e em nome de Jesus nós viveremos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor.